São 8 horas e 50 minutos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, hoje segunda-feira, dia 28 de dezembro de 2020, recebendo no programa o Almir Júnior, ex-reitor da UF e secretário de Agricultura a partir de 1º de janeiro, mas como ele está, né, já nos revelando aqui na entrevista, trabalhando já por conta dessa pasta. Aloysio Abreu Barbosa, voltamos com você nessa entrevista com o professor Almir. A mim estava discutindo aqui, estava discutindo uma pergunta feita no grupo, seu colega de magistério, o Elias Rocha Gonçalves. Então, eu vou abrir esse bloco, antes de entrar no tema, com a pergunta dele. Professor Elias Rocha Gonçalves, professor, sucesso nessa nova empreitada. O que fazer para que os produtos agrícolas da cidade de Campos tenham um selo de qualidade da UENF? Como incentivar a agricultura familiar de Campos para ter o sucesso semelhante da cidade de Venda Nova do Imigrante? Bom, ver o professor Elias, que sempre foi muito gentil conosco, não é o selo de qualidade da UENF. A cidade tem condições de ter o seu selo, o seu sistema de fiscalização que faz parte da Secretaria de Agricultura. Eu acredito que o projeto do Parque Tecnológico do Norte Fluminense, que envolve várias instituições, poderia criar um selo de qualidade que seja inserido no contexto que envolve várias instituições. Com relação à Venda Nova do Imigrante, professor Elias e demais colegas que estão nos ouvindo, que eu frequento desde 1985, 86, Campos já tinha uma Venda Nova do Imigrante, quando Venda Nova do Imigrante não existia. A gente sabe perfeitamente como o agroturismo fez a diferença lá. Eu costumo dizer, a primeira aula que eu tive em Campos foi no SEASA, lá em Guarulhos, e naquele momento, na aula de fruticultura, o professor me levava para vários distritos de Campos para visitar várias microindústrias de chuvisco, de goiabada, de doces diversos, que era uma fama de Campos. Nós precisamos retomar. Imagine isso hoje, com a identidade geográfica, com o selo de rastreabilidade, com os avanços, e a gente falou muito aqui do modelo francês, né, que nós temos. Campos já tem isso. Precisa retomar. Nós perdemos, e a gente teve uma dificuldade com relação ao gerenciamento dos royalties aí, nós como sociedade, e esse modelo que nós tínhamos, com goiaba, com banana, que vinha aqui de Alfredo Chaves, do Espírito Santo, né, a banana para fazer o doce, com chuvisco, que vinha de parte de produtos de outra forma. Então, a gente tem condição de fazer isso. A gente precisa criar uma organização do produtor para fazer. Existem legislações que avançaram sobre isso, né? Nós temos o selo Arte, que é uma legislação nova do Ministério da Agricultura, aprovada pelo Congresso Nacional, que pode nos ajudar nisso. Mas, para isso, se o agricultor não se organizar em termos de associação e cooperativa e sindicatos, a gente tem extrema dificuldade. Se você for lá, tem aqueles que sobressaíram, que tem sua indústria que virou grandes negócios, agronegócio, lá em Venda Nova, Vargem Alta, Domingos Martins, aquela região de Pedra Azul, mas associações e a perenização das políticas para o setor. E essa perenização depende da organização do setor e não do prefeito ou do secretário que estiver lá. Ela depende da organização. E isso aconteceu lá, onde o professor Elias está citando. É só visitar que a gente vai ver. Mas precisava visitar no início da década de 80, meados da década de 80, quando começou. Então, nós precisamos começar, e esse é o nosso projeto. E nós precisamos ter um rumo, essa é a nossa ideia. E nós precisamos caminhar nesse rumo na direção de que o agronegócio, de que todo mundo ganhe seu dinheirinho, de que a UENF tem projetos lá, de alguns professores falando assim, qual é a renda mínima para se sustentar no campo? A gente precisa ter projetos que o agricultor tenha a convicção que no final do mês, contando o ano inteiro, ele vai ter 3, 4 mil reais líquido da sua produção como salário. Se nós não tivermos isso, não é sustentável. E a sociedade campista, a sociedade local precisa compreender isso. E como os franceses, valorizar o homem do campo e comprar produtos locais. Isso ajuda muito. Almir, vamos para o tema pré-estabelecido.
Cana é uma marca nos dois sentidos em Campos. Cana sempre eu digo isso porque quando a cultura da cana era colocada entre os candidatos, por exemplo, a prefeito, que disputaram a prefeitura da eleição vencida por Vladimir, ela sempre gerava, de acordo com o matiz ideológico, gerava um tipo de reação. Agora, como diria o Rui Barbosa, contra fatos não argumentos, né? A cana foi o eixo econômico de Campos do século XVII até do início da colonização, né? Até os anos 1990, quer dizer, não é pouco tempo, né? Não é pouco tempo. São em 300 anos, mais de 300 anos. E o eixo econômico que a substituiu está em declínio, que é o petróleo, né? Por N motivos, né? N motivos. Mas nada indica que vai melhorar. Pode arrefecer, mas não vai melhorar, até porque, como a gente estava falando aqui no intervalo, e sempre se falou, a Luz Barbosa, antes de mim, pregava isso, e parecia pregar para surdo, que é um bem finito, né? Mas, enfim, a cana, na safra desse ano, matéria feita pelo Ícaro Barbosa aqui, boa matéria, no Folha 1, ouvindo o Renato Abreu, ouvindo o próprio Federico, a estimativa, com 2 usinas só funcionando, agora você falou da terceira, Paraíso deve reabrir a produção, só esse ano gerou 500 milhões de reais. O orçamento de Campos, que é o orçamento da peça fictícia, né? Você vai saber na execução. Mas o previsto para o Rafael, que tem projeção legal nesse governo de projetar, é 1,7. Seu colega da UENF, economista, professor Alcimar Ribeiro, projetou com vários cálculos, ele é estudioso profundo disso, em 1,5. Outro economista, seu colega de magistério, Roberto Rosendo, da UF, acha que isso vai ficar ainda abaixo pela crise nacional. Enfim, qualquer que seja o valor, 500 milhões, não é preciso ser grande matemático ou economista para ver que é 1/3 de 1,7, 1,5. Essa importância é inequívoca, né? Como fazer para resgatar essa importância, estimulá-la, sem cair na armadilha do passado na monocultura? Esse é o desafio. Cana foi o abandono. E a forma, a gente tem feito um exercício muito grande para desmerecer a agricultura. Ao longo do tempo, a sociedade brasileira, e aí é uma crítica que eu faço de maneira feroz, a gente critica fortemente o agricultor, o empreendedor rural, a agricultura, as notícias e as matérias em vários locais, em redes de televisão, em novelas, criminalizando o agricultor de uma maneira muito, muito dura, muito dura. Voltando ao exemplo francês, enquanto eles enaltecem a agricultura e luta para melhorar, aqui tudo é para dizer que o agricultor, o empreendedor rural, ainda é um escravocrata do início do século passado, do final do século retrasado, que estão envenenando tudo. Nós, agrônomos, não debatemos isso dessa forma. Precisamos de uma agricultura mais limpa, precisamos de uma agricultura mais sustentável, precisamos de uma agricultura que preserve o ambiente, mas nós temos que parar de... a palavra que eu uso é criminalizar uma espécie vegetal. Lembrar que a Câmara de Vereadores de Campos do passado aprovou uma lei que proibia plantar eucalipto. Não é mais fácil fazer um zoneamento agroecológico e tentar ver onde é que tem aptidão para isso, que seja também uma atividade? Eu não tenho medo da monocultura como agrônomo. Assim, mas toda a região, ela se estabelece. Os Estados Unidos, que é um grande celeiro agrícola, tem os cinturões de alguma atividade agrícola. Todo mundo sabe disso. Era laranja na Flórida, acabou. O que salvou a laranja do Brasil foram os furacões que passavam de Miami a Orlando e acabou com a laranja da Flórida. Mas a Califórnia, como um celeiro agrícola mundial, fantástico, e tem os cinturões de agricultura. Ribeirão Preto, o norte do Espírito Santo, que a gente tem citado muito aqui, tem monocultura de café, tem monocultura de eucalipto, tem monocultura de cana.
Cadeia produtiva com quantidade, com qualidade e com continuidade faz muito bem às áreas. A soja no Cerrado brasileiro, o que a ciência brasileira fez nos últimos 30 anos, a gente precisa, olha, me permita aqui, em defesa da ciência, no momento da negação da ciência, o que a gente evoluiu e que a gente pode evoluir com o conhecimento técnico-científico das universidades tem, que precisa ser ouvida, precisa ser criticada, precisa ser demandada, né, faz parte do debate, é que o que aconteceu na cana e a forma como nós criminalizamos a cana, se a gente já mudar o tom, já é um avanço. Já é um avanço. Segundo, retomar o parque industrial, e é preciso chegar nos agricultores com mais tecnologia. Eles, os agricultores, precisam ser convencidos. Eu acho que a gente está tendo pouca... Como é que dizer? Nós não estamos sendo eficientes, né? E aí a culpa é nossa, né? Quando alguém não está entendendo o que eu estou falando, a culpa é nossa. De mostrar ao agricultor que ele precisa sair. Nós temos uma cana-de-açúcar em Campos que tem uma das mais baixas produtividades do Brasil, por conseguinte, do mundo. Então, a gente tem uma produtividade que caiu, a gente precisa recuperar o processo, e aí tem aí o Comitê do Baixo Paraíba, ontem eu estava conversando com o João, que é um grande parceiro, quer dizer, a gente precisa juntar os parceiros. Onde é que a gente precisa canalizar e onde é que a gente precisa cuidar de canais e quem vai cuidar dos canais e para quê? Por quê? Investir dinheiro nos canais, mas não usá-los de maneira apropriada para a produção agrícola, para mim é jogar dinheiro fora. E nós já fizemos isso. Nós precisamos aprender com os nossos erros e eu acho que a gente está maduro bastante para aprender com os nossos erros. Produtividade baixa, que impede a automação, que impede o uso de tecnologias, porque tecnologia você precisa que manejo de irrigação não é falta d'água. Se fosse falta d'água, a Petrolina não seria um celeiro de uva, manga, maçã e pera do Brasil hoje. Eu estou falando lá do Sertãozão, 300 milímetros. Almeria, na Espanha, com 200 milímetros por ano, não seria a capital mundial do tomate. A Califórnia, com seus problemas de seca, lá sofre mais com incêndio do que com chuva, né? Então, o que nós precisamos? A cana precisa, os agricultores precisam ser convencidos de que vale a pena investir com responsabilidade, com segurança, com as parcerias com o parque industrial para compra. Nós precisamos retomar isso, e a cana é a alavanca do processo agroindustrial. E, na minha opinião, pelo quantitativo de terra que tem o município de Campos do Goytacazes, eu não estou falando da cana que vem da usina Paineira no Espírito Santo, de Paineira no Espírito Santo, de São Francisco, dos outros municípios que nos entornam. Afinal de Campos, se o presidente falou que é o espelho do Brasil, ele é a alavanca do Norte Fluminense, só isso. Sem desmerecer ninguém. Nós temos 600 mil pessoas na cidade, no município 550, né, que vale. Então, assim, eu sou um defensor dessa alavanca que é a cana, mas que a gente aprenda e que a gente ouça e que a gente leve tecnologia. Tecnologia é automação. Você pode falar melhor do que eu, que seu pai falava isso aqui. Quando as pessoas achavam que a colheita mecanizada da cana ia tirar o emprego do homem do campo. Alguém já cortou cana e sabe o dissabor que é cortar cana. Aquilo não é serviço nem para animais irracionais, quanto mais para os racionais. Por isso a automação via satélite, sem precisar de um operador. Os empregos eles vão se reinventando no processo de construção da humanidade e a gente pode fazer isso. Então, automação, é por isso que a gente está falando da conectividade rural, né? Sem conectividade rural você não faz nada. Professor da UF que trabalha com irrigação, só uma parte que nós temos tecnologia que você coloca sensor na planta para ler a capacidade que a planta está de água. Esse sensor manda uma mensagem para um computador que liga ou desliga o sistema de irrigação, liga ou desliga o injetor de fertilizantes sem ninguém colocar a mão. Ou olhamos para frente ou esqueçamos, né? Ou esqueçamos. E para isso a gente precisa ver, ontem eu estava conversando com o João sobre isso, marcamos uma conversa hoje ainda, como é que nós vamos retomar isso
sob a liderança dos agricultores, não do poder público. Nisso eu acredito, e aí eu estou falando de PPP, não é? Eu estou falando de PPP. PPP não é trazer uma grande multinacional para comprar terra aqui e falar assim, vou tocar. Não, PPP é quando o empresário rural, sendo pequeno, grande ou médio, toque o processo de construção das políticas para o setor. Se nós não fizermos isso, quem sabe lá na frente, sejamos tão organizados que a gente consiga contrator, e nós da universidade somos sempre encrenqueiros, né? A gente consiga fechar Paris com um monte de trator e caminhão. Esse é o modelo. Política pública se faz quando o setor é forte e exige aquilo. E é aí que a gente tenha representantes de todos os setores. E para a cana não se faz diferente. Para o pequeno agricultor, cooperativa e associação e tecnologia. Para o grande agricultor, tecnologia, inovação, análise de solo é o mínimo. A gente fala, não faz análise de solo, custa R$70. E joga dinheiro fora. E aí nós temos todo um corredor logístico, informação. Nós estamos sendo atropelados por ele. A gente precisa da ponte ali, né? E a entrada do Açu. A ponte da Barra São Francisco, né? Isso. Tem todo um corredor logístico. Eu costumo ligar o aeroporto, o entreposto de comercialização no Ceasa, o mercado municipal, a usina Coagro lá embaixo, a Canabrava mais embaixo ainda, e o porto para o escoamento da produção de açúcar, e o porto para escoamento, porque é só de soja que produz fora daqui, e o porto para trazer. Quando eu estava lendo uma matéria de 2011, repetindo, eu já tinha lido essa matéria, que a gente importa adubos por uma grande empresa brasileira pelo Porto do Açu. Só passa o caminhão aqui, vai tudo para o sul de Minas. E aí, esse adubo, a gente compra de lá para fazer a distribuição pequena aqui. Não pode dar certo. Logisticamente não pode dar certo, não pode dar certo. Então é o seguinte, é todo um contexto. Tem várias coisas que precisam fazer para que a agricultura seja viável. Então, o Rio de Janeiro é um estado que cobra muitos impostos. Eu, como servidor público, eu tenho um perigo eu falar isso, né? Posso ficar sem salário lá na frente. Mas quando a gente roda a máquina, a geração de imposto é maior do que a cobrança de impostos maiores. Então, muita gente fala assim, eu vou pegar o financiamento no Espírito Santo, lá o cartório me cobra mais barato nos registros das operações. O carro é do Espírito Santo, que o IPVA é mais barato. Essa é a clássica. Entendeu? Então, nós temos uma dificuldade enorme de investimento no Rio de Janeiro e precisamos tratar isso de uma forma séria. A gente precisa mostrar que nós temos um sistema de distribuição de chuva. A gente não está igual ao Nordeste, que chove 350 milímetros. Mas a gente morre de sede ou morre afogado. Essa é a realidade de Campos. E por isso os canais, né? Se eles não estiverem bem estruturados, a gente pode morrer de seca no inverno sem chuva. E a gente morre inundado de novembro a março, como é histórico aqui em Campos. Então, cana-de-açúcar, para responder a sua pergunta, é uma alavanca fundamental. Só uma parte. Outro dia, repito, falei com os assentados e alguns falaram, vou plantar cana, tem comprador. Né? Então, a gente pode retomar e lembrar a sociedade para não apontar o dedo para o agricultor como faz. Isso não se faz. Né? Isso não se faz. A gente não pode generalizar, como não podemos generalizar a urbana, o campo. As pessoas falam assim, o Almir é um grande defensor de agrotóxicos. Eu sou engenheiro agrônomo, com formação em engenharia agronômica. A gente não abre mão do antibiótico quando o problema é saúde humana. E a gente não pode abrir mão. Não existe uma competição de mercado ainda entre a produção orgânica de alimentos segundo a legislação e a produção convencional de alimentos segundo a legislação. A gente tem espaço para os dois, até porque produzir produto orgânico, ele até pelo modelo que se implantou no mundo nos últimos 50 anos, ele ainda é mais caro e demanda mais mão de obra. Para finalizar, a Europa funciona na agricultura, primeiro, por subsídio, segundo, com mão de obra da onde? Quem já visitou propriedade lá em Portugal,
Na verdade, não tem nem propriedade mais de portugueses em Portugal. Com a crise, a Grécia foi comprada pela Alemanha e parte de Portugal foi comprada pelo Reino Unido, né? Então, tem grandes propriedades, as quintas, todas elas empresas ou de espanhóis, ou de... A mão de obra vem do Sudeste Asiático, ou da África, que é atravessar o Mediterrâneo. Ou da África, mas vem do Sudeste Asiático. E recebe, às vezes, mais do que os engenheiros da atividade lá, como os agrônomos, sabe? Engenheiros mecânicos e coisas que vale. E, assim, nós temos uma demanda para gerar mão de obra com tecnologia, e aí a gente precisa investir em formação, né? Como é que usa a tecnologia sem formação? Sem escola. A derrota da agricultura em Campos pode ser olhada pela condição da Secretaria de Agricultura em Campos e pela condição da Escola Agrícola Antônio Sarro. Almir, você está entrando no governo de um prefeito eleito que teve uma boa passagem como deputado. 2 projetos marcaram enquanto legislador. Uma curta passagem, porque não vai completar um mandato, né? Esse candidato prefeito ganhou. Um deles foi relativo a uma área sua, que é a academia. Ele liderou a emenda de bancada para a conclusão dos prédios da UF. E, logicamente, que você, como professor universitário, você felicita isso. Mas o outro tem mais a ver com a sua pasta, e esse ele não conseguiu êxito, embora tenha feito o possível para isso, né? E só a luta, né, já foi algo digno de elogio, que é a questão do clima, né? Botar Campos, você comparou aí regime de chuva de Campos com o Nordeste, colocar o clima de Campos, classificar ele oficialmente como de semiárido, o que facilitaria acesso a crédito para os produtores rurais. Vladimir agora não é mais deputado, ele é prefeito, né? Assume agora a partir de sexta-feira dessa semana. Como é que fica essa ideia? Só para a gente terminar, a questão da classificação do clima, como isso vai ser tocado em Brasília, com vistas aqui em Campos, e como isso poderia ajudar o produtor rural da cidade da região, né? Afinal, não é só para Campos. Luiz, eu conheço o Vladimir há muito tempo, de criança estudar junto, a gente nunca trabalhou junto, nunca tocamos em um projeto, mas ele procurou a UENF antes de assumir o mandato de deputado federal e levou essa pauta para Brasília a partir de projetos sob a supervisão da UENF, sob a supervisão do professor Zé Carlos Mendonça, que conhece como ninguém esse histórico e esse processo. E outra ação que o deputado Vladimir fez, e que, assim, me deixou, falou assim, não, tem algo diferente para acontecer, eu preciso ajudar naquilo que for possível, quando do convite. É histórico no Rio de Janeiro essa emenda para a UF. Me conte outra. Grupo de deputados se reuniram para colocar recurso de diferentes matizes. Tinha gente do PSL e a PSOL. Para colocar recursos... O Gel e Talheres Petrone. Então, para colocar recursos em uma universidade. Eu vejo isso. Eu sou bairrista campista, mas eu também sou bairrista capixaba, né? Eu tenho um grande amigo que é reitor do Instituto Federal do Espírito Santo, ex-aluno da UENF, Jadir Pella, que foi secretário de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. Outro dia eu tive com ele, que a gente estava fazendo doutorado, e falei assim, Almir, consegui 40 milhões de emenda para o meu Instituto Federal, via 10 deputados federais do Espírito Santo. Aí chega o deputado federal Vladimir e faz uma ação inédita para mim nesses 30 anos. Como ex-reitor, cansei de andar nos corredores de Brasília para buscar, mesmo no estado do Rio de Janeiro, emendas para as nossas universidades. Então, esse é um ponto de elogio intenso, de união de classe política em prol de algo, porque você não está trazendo a UF para Campos, você está trazendo, sem desmerecer, sem ser pejorativo, é uma indústria de negócios, de empreendimento, de renda, sabe, de pessoas para gastar no mercado local. As pessoas precisam entender isso. O modelo americano de desenvolver o interior tinha cassino, hospital e universidade. Né? Qualquer um que estuda a história americana, vê os caras iam lá do nada, em Houston, que é uma bela universidade, colocar cassino, hospital e universidade. Nós podemos fazer a mesma coisa. Bom, esse é o ponto. O segundo ponto é que essa pauta sobre como tratar, como eu sou um defensor de cotas, né? Como tratar
diferente as diferenças, né? Eu não sei se seria assim. Campos tem uma situação climática diferente. Apesar de chover de 700 a 1.000 milímetros, essa chuva não colabora. Eu acho que nós podemos tratar essa questão e nós, certamente, o deputado Vladimir, o prefeito Vladimir, tem pessoas em Brasília, do grupo político, nós temos aí pessoas da área agrícola, o deputado federal Cristino Auro, sabe? A deputada Clarissa, que é daqui, e vários outros deputados do Rio de Janeiro. Se acha que a agricultura é a solução para o Rio de Janeiro, e é parte importante da solução, não é só Campos. O estado do Rio de Janeiro está numa pendenga absurda porque abandonou a agricultura. É só olhar quem é que está bem no Brasil. São estados onde o agronegócio é forte. E aí, eu acredito não, outro dia conversando com o vice-prefeito Frederico Paes, ele deixou claro, nós vamos tocar isso, porque isso é prioridade para a gente. Então, essa ideia, esse estudo que mostra, que nos coloca em situação diferente de outras regiões produtoras, talvez não seja só inserir, ou não inserir Campos como, e região norte fluminense como parte da Sudene. Talvez isso seja mais complicado, porque tem um bolo a ser dividido e talvez a gente compre uma briga com o Nordeste inteiro, né? Mas ser tratado de maneira diferenciada, porque nós temos situações que dificultou muito o desenvolvimento agrícola do Norte Fluminense. Quando você lembra, quando eu cheguei aqui, São José do Bairro era uma capital brasileira do tomate. Nós tínhamos citros na região, aqui da região dos lagos, ainda tem ainda alguma coisa. Então, acredito que o projeto não vai acabar, não. Essa ideia de tratar diferente campo, com relação ao seu regime hídrico, isso é um projeto que está na nossa pauta. O movimento político em prol disso vai continuar, e nós temos deputados do Rio de Janeiro. Eu acredito que toda a bancada do Rio de Janeiro, como se reuniu em prol da UF nessa ementa, e boa parte dela pode se unir em dar a Campos e região norte fluminense uma condição mais adequada para o desenvolvimento agrícola. Eu acredito, sinceramente, que não tem como estar fora dessa pauta. Não tem como a política local, regional, estadual, estar fora dessa pauta. Não tem outra saída. São 9h17. Eu passei dolosamente do tempo do final do programa, porque, por conta do meu atraso, pelo qual peço novamente desculpas a você, ao Cláudio, ao ouvinte, telespectador. Mas vou colocar aí, abrir para suas considerações finais. Agradecer a Luísa, a Cláudio, aos colegas aí que mandaram perguntas, né? Tanto no Facebook, quanto aí no grupo aí que você pauta, no grupo da Folha da Manhã. Pelo espaço, mais uma vez, a gente vai estar à disposição para contribuir, para colaborar, sem medo, né? A gente sabe do tamanho do desafio, isso facilita a vida. O tamanho de desafio é o que facilita a vida, né? Não custa tentar. Eu entrei nessa empreitada porque eu acredito, na verdade, eu não entendo. Como é que um município com 4.100 km², com terra e água com a qualidade que tem, com o mercado consumidor transitando ou no entorno, o mercado rico do Brasil está todo em torno de Campos. Agora nós ganhamos, nos últimos 10 anos, ontem eu estava vendo aí, 2016, uma foto, porque tinha um parente da minha esposa, Dodozinho Mendonça, da pedra fundamental do Porto do Açu, sendo inaugurada, acho que em 2006, eu estava vendo uma foto que tinha ele, né? E assim, nós temos todas as condições, não é possível que a gente não consiga alavancar. Então, eu acredito nisso, sei do tamanho do desafio de mudar a rotina, que né, a rotina nossa não deu certo, a gente precisa mudar. Mas eu acredito, sinceramente, que a gente precisa de uma organização do setor produtivo. Sem ela, é impossível. A palavra é essa. Sem ela, é impossível. Basta ouvir os grandes baluartes da agricultura nacional, eu vou citar 2 que eu sigo religiosamente,
que é o Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, grande pesquisador paulista, e o Alisson Paulinelli, ex-ministro da Agricultura, criador da Embrapa, professor meu na Universidade Federal de Lavras, de onde também veio o vice Frederico Paz, fez a sua agronomia, uma das mais belas universidades do país. E eu acredito piamente que a organização do setor produtivo é fundamental. E cá para nós, não precisamos escolher, nós estamos totalmente desorganizados. Né? A gente precisa de um sindicato rural forte, a gente precisa de associação de pequenos produtores fortes para estabelecer política pública, para vender produtos, que a primeira coisa a ser pensada é para quem que eu vou vender, e para captar recursos no mundo inteiro, a fundo perdido, ou a juros bem baratos. E só lembrando que, mesmo juro barato, o financiamento tem que ser pago, então você tem que produzir com segurança. E com inflação baixa, juro barato, lá na frente o dinheiro continua ali e às vezes você pode ter uma intempérie. Com seguro agrícola que funciona, que é um problema brasileiro. Eu acredito sinceramente. Na verdade, repito, né, eu não consigo entender por que a gente não é ainda. E Campos já foi e com certeza vai voltar a ser uma referência, com as condições postas para a agricultura regional e nacional, né, como ela já foi e como ela tem potencial. Eu agradeço mais uma vez e estaremos sempre à disposição de vocês, daquele público que nos ouve aí, que nos assiste, para que as ideias apareçam, para que a gente possa tentar viabilizar aquilo que é possível. Bom, Mitch, agradeço a participação, peço desculpa novamente pelo meu atraso, e desejo a você o maior sucesso do mundo, porque o sucesso da sua pasta, e falo isso não por opinião pessoal, mas por um trabalho também de campo que fui fazer, ouvindo especialistas das mais diversas áreas, 34 especialistas das mais diversas áreas, inclusive da academia, muitos deles da academia, mas também do setor produtivo, também sindicalistas. É um trabalho de 2 meses e que apontam a retomada da vocação agropecuária de Campos como uma das alternativas para sair da crise. Então, sei, não por opinião, mas pela opinião de especialistas de diversas áreas, que passa muito pelo sucesso da sua pasta, passa o reencontro de Campos com dias melhores. Então, desejo, sinceramente, como pessoa que mora aqui em Campos, todo o sucesso do mundo, e o seu trabalho não será fácil, né? E sei disso também. E sei que está entregue nas mãos de alguém muito competente. Então, faço votos que você colha com duplo sentido todo o sucesso do mundo. Agradeço. Lembrar sempre, a agricultura é saúde, né? Eu brinco muito com o Frederico, como ele está ali tentando transitar nessas 2 passos que ele precisa pela experiência dele. A agricultura é saúde e a gente, ao longo do tempo, a gente precisa desmistificar o que tem sido feito que prejudica o consumo, com conversas que não dizem a verdade sobre temas importantes, que falam em contaminação. Me permita aí, Luiz, mas assim, eu dou uma aula que eu começo a dizer que fruticultura começou na história da humanidade, lá em Adão e Eva, com a maçã fazendo mal a alguém. Todos os desenhos animados da Disney têm uma fruta envenenada. Você queria matar alguém, manga com leite. Não pode dar certo se a sociedade começar a achar que... E agora é o agrotóxico. Quer dizer, eu falo uma aula para meus alunos e mostro isso. Ó, tem alguma coisa contra a gente desde o princípio. Então vamos mudar isso, ainda é tempo, com as famosas notícias que não são verdadeiras, porque o campo produzindo bem é saúde para a sociedade, e saúde para o consumidor, e saúde para o agronegócio, seja ele pequeno, seja ele gigante. Obrigado e um bom dia a todos. Bom dia, professor. Nós que agradecemos aí ao senhor a excelente entrevista. E a agricultura é tão pouca coisa que a agricultura está presente na roupa que vestimos, não é só no alimento, né? Está no carro que usamos, na bicicleta. Enfim, a agricultura está em tudo, né?
praticamente. A cerveja? Até na... Então, a gente torce, fazendo aí o uso das palavras do Aloysio, o sucesso da sua pasta é o sucesso de toda a cidade, com certeza. Passa por boa parte pela sua pasta. São 9h25, então fechamos por aqui o programa de hoje, Aloysio. Amanhã, às 7h estaremos de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Ok? Então, beleza, Cláudio. Eu tentei, por conta dessa pauta aqui, sinceramente, a repercussão da pauta, que é atormenta toda a cidade, essas gangues de motociclistas, né, sem silencioso, atrapalham o sono, arriscam a própria vida, a vida alheia, trafegando em alta velocidade, algumas vezes na contramão, né, é uma pauta que tomou um volume tal nesse final de semana que eu tentei amanhã, por conta disso, falar com o secretário, colega de Almir, indicado, como falei no início do programa, com o Alan Cimar, mas ele vai ter uma reunião amanhã, inclusive o Almir deve participar, com os demais secretários, de manhã com o Vladimir, vai ter uma reunião com pessoas da pasta dele antes, então não vai poder. Eu vou ver, talvez faça uma entrevista política por conta disso amanhã, mas vou ver ainda e divulgo aí ou no de manhã ou no início da tarde, tá bom? Tá ótimo. Eu ia falar, Aloysio, alguém reclamou aí, eu ia falar. E esse tipo de banditismo está afetando uma atividade profissional importante, perigosa, que é o motoboy profissional. Trabalha, que vive a sua vida em função disso. Está todo mundo juntando um com o outro, sabe? Esses motoboys se entregam, quando ele tem que proibir de entrar, e não está criminalizando uma atividade profissional que, em tempos de pandemia, é importantíssima. Isso tem que ser dito. E precisamos separar quem é o bandido que está se juntando coletivamente para fazer esse tipo de carruaça de quem é o trabalhador que bota sua vida em risco nas estradas para fazer hoje algo que é fundamental, né? Que está operando atividade agrícola, operando os hotéis, operando restaurantes de uma maneira exemplar. A gente precisa separar essas coisas, porque tem que parar de misturar. Eu brigo muito, né, defendendo o agronegócio por causa do agrotóxico. É criminoso o que se faz. É criminoso. Hoje uma fruta ela é toda contaminada, ninguém bota a boca. É um negócio assim, as pessoas não têm noção. Eu brigo muito com as minhas amigas nutricionistas. Para de falar isso. É melhor comer a fruta com agrotóxico do que tomar caixinha de supermercado. Eu já quase apanhei uma vez da Coca-Cola por causa disso, numa empresa, numa palestra, que eu comecei com a palestra com uma caixa da Del Valle. Tire isso da mesa. Tinha dois donos da Sucos Mais. Eu tenho que tirar isso. Eu falei assim, então me diga a oportunidade. Se você colocar 40% de polpa nesse seu neck, eu começo a tirar. Então a gente acabou criminalizando algumas atividades no campo. A cana, que para nós, né, a gente sabe como é que o movimento começou lá atrás, de achar que o dinheiro é tudo bandido. E aí não adianta. Era outro modelo, tinha escravidão mesmo, tinha poucas oportunidades lá no passado, mas isso não nos tira o aprendizado e vamos tocando em frente. Mas essa coisa do motoqueiro aí, isso tem que ser pautado mesmo, tá um inferno. Tá um inferno, e eu fiquei impressionado vendo os comentários, as postagens que o Ícaro fez no Instagram da Folha. Nos comentários você vê o quanto isso está disseminado. Isso é na periferia e na pedra. Independe de classe social, de área que você mora, né? Tá todo mundo reclamando. Isso está um inferno. Isso está um inferno. É um desafio que o seu, logicamente, que é Almir, é mais. Ele é perene, né? Mas esse primeiro desafio que o Alan Cimar vai pegar é um baita desafio, porque te digo, hoje é a principal pauta da cidade, talvez acima da saúde, hein? Em tempo de pandemia. Como isso está repercutindo, como as pessoas estão revoltadas, né? Não, e além do que é um problema de saúde, esses bichos, tá igual quem não quer vacinar, né? Mas na hora que sofre um acidente fazendo besteira, que é um espaço no hospital.
Na hora que acontece a besteira, que aí Feira Machado ocupar o espaço de alguém que estava trabalhando. Aliás, eu até sugeri a você, eu sugeri que o Geraldo Venâncio, porque quando a vacina enfim chegar, para fazer uma parceria junto contigo com o CCZ, para aproveitar, ser negacionista, vocês davam também a vacina contra a febre aftosa. Estava vendo aqui alguns negacionistas conhecidos nas redes sociais, que eu não vou citar o nome para não dar luz a quem não tem, isso aí. no formato do programa no início. E é engraçado que foi igualzinho o que fizeram os petistas quando entrevistou a Odisseia. Como diria Janine Pascoal, é sinal trocado, né? Então surgiram também aí a vacinação, né? Quando vier... A maior parte dos negacionistas, eles são defensores do golpe militar. No golpe militar pegava na marra e vacinava. Nós somos uma geração crescendo pisando no pescoço, uma seringa da grossura de um dedo. Fazia pegado no braço, os caras defendem militar. Por que a gente não pode obrigar eles? Defende o AI-5. Obrigado, de repente, na testa. E marcar com um garrujão como meu pai fazia, um carro. Bastardos inglórios. Um grande abraço para vocês e bom dia. Bom dia, professor. Grande abraço. Obrigado pelo espaço. Mais uma vez, boa sorte aí. 9h31, fechamos por aqui o Folha no Ar, primeira edição, que volta amanhã às 7h no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Folha FM 91.